Durante uma convenção partidária em Cocal, no Piauí, o ex-prefeito da cidade, José Maria Monção, admitiu que roubou em sua gestão, mas alegou que fez isso para ajudar os pobres. Monção ainda criticou um adversário por ter roubado mais do que ele. Vejam como esse discurso está pegando. Eu falei que era mudança de assunto, mas não é muito não. Solta aí que eu comento depois, produção. Não é que o Cocal também seja o fim do mundo, mas passa a administração, todos padecem. Eu fui prefeito 3 vezes, eu sei o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o Cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado pros pobres, tá? Que a verdade ninguém pode ser tão sincero, tão... Se eu não tivesse tido tanto direito, eu não tinha ido preso, né? Se eu fui preso, tem um motivo. Então, o que acontece? Eu quero dizer para vocês, mas político que rouba para dar pro povo. É difícil o cara roubar para si, né? Agora esse daí não, roubou para ele. A maior mansão da cidade de Cocal é a dele. Todo mundo conhece, sabe? A família. Ele não tinha, quando ele começou a política, ele não tinha nem sequer uma caminhoneta velha para usar. Pois é, e atrás ali, ouvindo o discurso e dando gargalhadas, estava o senador Ciro Nogueira, do PP, amigo de Jair Bolsonaro e um desses líderes do Centrão no toma lá da cá com o governo. Ciro Nogueira estava achando graça disso, de um político assumindo ali que roubou e criticando o outro por roubar mais e querendo minimizar o crime dele com esse argumento aí, a moda Robin Hood, de que estava roubando para os pobres. O que a claque bolsonarista tem feito em relação aos valores que são divulgados pelo Ministério Público Fluminense do desvio de dinheiro público no gabinete do Flávio Bolsonaro? O que eles têm dito a respeito do depósito de R$89 mil na conta da Michelle Bolsonaro? Assim, e o PT? Não, veja bem, os inimigos do governo estão jogando esses valores lá no alto, mas olha, foi de pouco em pouco, foi mês a mês. Tem aí, os microfones de aluguel estão falando isso por aí, que eles estão relativizando o crime. Se alguém roubou mais, então tudo bem. O que eles nunca dizem é que se tá tudo bem, roubar deles próprios, né? Porque roubar dos outros, roubar dos pagadores de impostos, esse dinheiro aí sem um dono específico, aquilo que é de todo mundo não é de ninguém, para eles está tudo bem. Então você tem esse tipo de discurso do qual os políticos acham graça. O cara estava falando ali, ele legitima moralmente o crime em diversos momentos desse discurso. Fala ali, não, veja bem, ninguém pode ser tão santo também e tal, e se eu fui preso foi por alguma razão e tal, não sei o quê. É esse tipo de discurso que vocês querem ver prevalecer no Brasil? É o do rouba, mas rouba menos do que os grandes ladrões que assaltaram a República. Rouba, mas faz, né? Que era um discurso na época aí do Paulo Maluf, de outro pessoal aí que foi alvo de muitas investigações na história recente do Brasil, antes de aparecer o Mensalão, de aparecer o Petrolão, mas depois também, durante, porque são vários inquéritos envolvendo essas pessoas. Então é esse o Brasil que vocês estão querendo? Eu sei que os leitores de O Antagonista, os ouvintes e espectadores aqui do Papo Antagonista, são pessoas decentes que querem um Brasil melhor. Mas eu falo assim muitas vezes que é para vocês mostrarem também esses vídeos, esses nossos comentários, as nossas análises, os vídeos mesmo que a gente publica comentando, sempre para os seus amigos, para os seus familiares que estão muitas vezes intoxicados dessa narrativa de que está tudo bem roubar desde que seja menos do que o PT. Esse é o resultado. Acontece que aqueles que roubavam em gabinetes, né, eles talvez sejam ainda piores, porque eles botam a claque deles para defender esse discurso, enquanto esse aí, pelo menos fala da boca dele diretamente, né? Cadê a coragem para aqueles que desviaram dinheiro público em gabinete para falar assim? É claro que é terrível, é imoral, né? Mas pelo menos é o próprio sujeito falando. Ele não bota uma claque para relativizar o crime dele, enquanto fica fugindo da imprensa. É isso que a gente tem visto, né? Eu espero que esse discurso não seja o que prevaleça no Brasil, senão o Brasil, como disse muito bem aqui o procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, está fadado ao subdesenvolvimento eterno. Porque que investidor que bota dinheiro num país com um ambiente de corrupção e de proteção dos criminosos, dos corruptos? É igual você abrir uma loja numa área comandada por milicianos.
Você sabe que em determinado momento o sujeito vai apagar a luz da sua loja, ele vai mandar um assaltante lá quebrar a sua loja se você não der para ele aquela quantia que ele precisa para, no discurso, garantir a sua segurança. Quer dizer, sua segurança em relação a ele próprio, que está te ameaçando. Então, num país, não é muito diferente. O investidor internacional, ele vai botar dinheiro num país sabendo que o Estado a qualquer momento pode prejudicar o negócio dele. E ele vai ter que pagar um monte de coisa, ele vai ter que ter o dobro do trabalho, vai enfrentar mais burocracia se começarem a querer tirar dinheiro dele. Então a corrupção e a impunidade atrapalham a economia. E você vê aí o pessoal, os liberais do bolso alheio, né? Que eles fazem aí de discurso, são os racionalistas esquemáticos. Não, veja bem, a economia, a redução do tamanho do Estado é importante assim e tal, porque gera mais dinheiro nas contas públicas, a gente gasta menos e aí pode investir e tal. E aí quando aparecem os criminosos, eles defendem, passam pano, relativizam o crime. Quer dizer, como é que você vai explicar para um Ciro Nogueira, você vai explicar para um Kassab, você vai explicar aí para o Arthur Lira, para todos esses líderes no Centrão, né, que vivem fazendo toma lá da cá com governantes de turno, seja eles quem forem, que é melhor você reduzir o número de boquinhas que eles podem comandar, indicando inclusive aliados, né? E aí o Bolsonaro fala, não, mas não tem, o cacique do Centrão não foi indicado. Claro, foi indicado o apadrinhado por ele, né? Então como é que você vai convencer essa gente que é melhor reduzir o tamanho do Estado se eles querem essas boquinhas para mamar, se eles querem essas boquinhas muitas vezes para fazer outras coisas que a gente nem sabe e que apareceram aí em muitas investigações. Então você precisa ter uma reforma moral, uma cobrança moral, uma exigência moral de transparência por parte da população. E como estava dizendo o Rogério Schecker, o que acontece? Qual é a minha análise a respeito do que ele estava dizendo? É que muitas vezes, e eu falava isso muito em 2014, época ali de começo de manifestação pelo impeachment, os cidadãos subestimam a sua capacidade de cobrança do poder público. Muita gente sempre fala, sempre que a gente está defendendo alguma coisa assim, até o fim, mesmo quando não é popular, o sujeito fala, não adianta, as pessoas que mais precisavam ouvir não estão ouvindo e tal. E o que você está fazendo para que essas pessoas ouçam? Você está compartilhando, você está levando essa informação, você está tentando persuadir os seus amigos de que aquilo é importante para o país, de que aquilo é importante para a vida em sociedade, esse tipo de comportamento, que quando eles aceitam e toleram a corrupção ou incorrem em alguma imoralidade, eles estão indo contra o desenvolvimento do país. Então o povo precisa crer na sua capacidade de melhorar. E foi isso que resultou em algumas decisões que fizeram os brasileiros terem mais esperança, como a decisão do impeachment da Dilma pelas fraudes fiscais, como as prisões obtidas com a Operação Lava Jato, defendida pela população antes desse receio bolsonarista de defender aquilo que está atingindo aos seus interesses. Então é preciso perseverar. E aqui a gente vai perseverar, a gente vai construir o público que for necessário construir, fora de esquema de verbas federais, em troca de passada de pano. A gente vai aos poucos semeando aquilo que é necessário, porque sempre foi assim. E a gente precisa ter perseverança para que o país realmente melhore. Agora, aqueles que querem ser imediatistas e lucrar passando pano naquele momento para um governo específico, esses aí serão lembrados por terem feito isso.